Oi, nerd! Crossover é algo que por natureza agrada aos fãs. Ver personagens de lugares diferentes interagindo em situações que só acontecia na sua imaginação. Sempre é bom de ver. Então listamos melhores crossovers que já foram feitos. Vingadores. Começando com o crossover que praticamente popularizou o universo expandido no cinema. Quando tivemos o primeiro anúncio de que Marvel Studios iria unir os personagens de seus diversos filmes em um único filme de Vingadores, ficamos um pouco apreensivos, pois até agora isso não havia sido feito. Como tantos personagens funcionaria em um filme só. Ainda bem que no fim das contas, pelo menos no primeiro, tudo ocorreu muito bem. Cartoon All Star Today High School, a animação também conhecida aqui no Brasil como Astro, do desenho animado contra as drogas, foi uma ação conjunta para a conscientização infantil, financiado pelo McDonald's. O especial foi originalmente lançado em 21 de abril de 1990 em todas as três grandes redes de televisão americanas, ABC, NBC e CBS, juntando personagens como Pernalonga, Patolino e Garfield, Ursinho Puff, Michelangelo, Tartaruga Ninja, Muppet Babies, entre outros. Super Smash Bros. No mundo dos games, também tivemos alguns crossovers inesquecíveis, como por exemplo, o jogo que juntou diversos personagens da Nintendo, como Link, Mario e Pikachu para lutar em uma arena com uma jogabilidade divertida, que até então não era muito familiarizada. Super Choque e a Liga da Justiça. Super Choque teve alguns crossovers memoráveis. Durante sua exibição, o mais lembrado provavelmente é o episódio onde o herói ajuda ninguém menos do que a dupla dinâmica Batman e Robin, mas também tivemos em contrapartida a participação de uma versão mais velha do personagem em um episódio duplo da Liga da Justiça, onde a equipe viaja para o futuro. Power Rangers e Tartaruga Ninja. No quarto episódio de Power Rangers no espaço, nós tivemos um dos crossovers mais inesperados da história, um encontro entre os Power Rangers e as Tartarugas Ninja. Isso foi possível, pois na época ambos tinham séries produzidas pela Saban. Scooby-Doo e Batman, na época de ouro de Hanna-Barbera, o fato de ela deter direito de inúmeros personagens facilitava muito a possibilidade de alguns crossovers inusitados, dentre eles a colaboração entre a turma do Scooby-Doo sendo ajudada por Batman e Robin em suas versões de super amigos. Chaves e Chapolin, isso sim é o crossover de respeito, como deixar de lado o crossover entre Chaves e Chapolin no episódio Toda Queda em Família, onde o pequeno Chaves pede ajuda do Polegar Vermelho para resolver os problemas entre Seu Madruga e Dona Florinda. O mais legal é que quando éramos criança, sequer percebíamos que ambos personagens eram interpretados pela mesma pessoa. Jetson e Flintstone. Quando Elroy Jetson constrói uma nova máquina do tempo para um trabalho escolar, os Jetson decidem experimentá-la para visitar o futuro. Porém, o cão Astro acidentalmente encosta sua cauda na alavanca e manda os Jetson à pré-história, fazendo assim com que os dois ícones dos desenhos infantis da época se encontrassem pela primeira vez no filme. Os Jetson e os Flintstones se encontram. Alien vs Predador. Seguindo a mesma linha do item anterior, mais dois monstros do cinema resolveram se enfrentar em um filme. A rivalidade entre os Xenomorphs e Predadores já acontecia bastante fora do cinema, em quadrinhos, jogos e finalmente resolveram fazer com que ambos se enfrentassem de fato para o grande público ver. Marvel vs Capcom. Voltando para o mundo dos games, os personagens da Marvel e da Capcom já se enfrentaram em alguns outros jogos como, por exemplo, X-Men vs Street Fighter, mas nenhum se tornou tão icônico quanto Marvel vs Capcom, que inclusive irá receber sua quarta edição em setembro deste ano com Marvel vs Capcom Infinite. Simpson e Família da Pesada, ambos desenhos eram bastante semelhantes. O que praticamente se iniciou e se popularizou com os Simpsons foi elevado ao nível mais ácido com a Família da Pesada. Então era natural que você tivesse pessoas que preferiam um ao outro, ou seja, quando o crossover entre os dois desenhos aconteceu, a ansiedade e a audiência foram a níveis estratosféricos. Marvel vs DC, tanto Marvel Comics quando DC Comics disponibilizaram seus personagens para que, em um universo neutro, eles pudessem interagir e se enfrentar. Fred vs Jason, e quando dois ícones do cinema de terror resolvem se encontrar, não somente isso, resolvem entrar em um embate violento um contra o outro, o resultado é decepcionante. Muitas pessoas ficam muito ansiosas quando descobrir que Freddy Krueger
e Jason Voorhees estaria no mesmo filme, mas no fim das contas, o filme só valeu a pena para realmente ver a interação dos personagens. Ei, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.